reserva pensando na Copa Sul-Americana, o jogo contra a Equidad na semana que vem. E o Bahia, que não tinha vencido fora de casa, conquista a sua primeira vitória aí, longe de Salvador. E o Atlético que não tinha perdido em casa ainda. 23 jogos de invencibilidade no Independência, um número expressivo. Esse Bahia do Roger, que todo mundo fala, joga direitinho, tem muita velocidade. Pode o torcedor começar a se empolgar aí, principalmente depois dessa vitória fora de casa, Casão? Pode sim, tá lá em cima, tá jogando bem faz tempo. Na Copa do Brasil, eliminou o São Paulo, ganhando do São Paulo no Morumbi, ganhando lá na Bahia. Empatou com o Palmeiras agora, recentemente, no Allianz Parque. Na primeira rodada, fez 3-2 no Corinthians e tá lá em cima. Quantos pontos? Tá aqui, oitava 24 pontos. E jogando bem. Isso mostra que o trabalho do Roger é super bem feito. O Roger é um ótimo treinador. Quando ele saiu do Grêmio, o Grêmio estava jogando bem, só estava com resultados ruins, não estava tendo resultado. Por isso o Renato chegou. No Palmeiras, ele estava em primeiro lugar no campeonato. Quando ele caiu, colocaram o Fluminense. Perdeu o Fluminense 1-0, foi depois da Copa. Sim. E aí ele foi demitido e chegou o Filipão. E agora no Bahia fazendo o mesmo tipo de trabalho. Algumas diretorias e alguns torcedores compreendem, entendem, têm paciência com algumas derrotas. Outras não têm. Nenhuma delas foi culpa do Roger, né? O Roger faz um ótimo trabalho. E é aquele passo atrás, né, Felipe, que é importante que o treinador também tem que dar, né? Saber, já passou pelo Grêmio, foi o Atlético Mineiro, depois foi o Palmeiras. E aí você dá um passo atrás na carreira e aí você consegue retomar. Pelo menos é isso que está se desenhando com o Roger. Eu só não sei, eu só não acho que é um passo atrás. Eu não vejo como um passo atrás você treinar o Bahia. Um grande clube, tem pressão. Já foi campeão brasileiro. Não tem assim... o mesmo poder financeiro do que Grêmio, do que Palmeiras, por exemplo, mas é uma ótima oportunidade para ele. Falando sobre o jogo hoje, especificamente, eu achei que o placar foi injusto. O Atlético ameaçou muito, o Douglas fechou o gol, é um grande goleiro. Fechou o gol, pegou muito, mas muito mesmo. E antes de falar do Douglas, eu queria mostrar aqui o Gilberto. O Gilberto tem feito muitos gols, é um centroavante. Eu acompanhei ele quando teve pelo São Paulo, teve o interesse do Corinthians e é um jogador que faz gols, é um goleador, é um camisa 9, é um cara de área. E ele tem uns números interessantes que a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente mostrando imagens aí do Gilberto, é aquele centroavante não tão badalado. Sem grife, né? Não tão badalado, mas muito eficiente. Aquela coisa, pouca mídia e muito futebol, Casão? Não, assim, o Gilberto, o começo da história dele, assim, pro futebol brasileiro, foi meio conturbado. Ele era centroavante do Santa Cruz, se destacou no Santa Cruz. O Corinthians teve interesse, assim, naquela época estava praticamente fechado com o Corinthians, ele foi parar no Internacional, de Porto Alegre, né? E lá não jogou muito, né? E não jogou muito. E não jogou muito. Aí acabou vindo para São Paulo, né? Não sei qual é a sequência, mas acabou num determinado momento. Fora do Brasil também. Determinado momento vindo para São Paulo. Eu achei que ele foi bem no São Paulo, poderia ter sido melhor, mas pegou um São Paulo que vários jogadores pegaram nesses últimos 3, 4 anos, ruim. Ruim assim, não um time. Ambiente tumultuado, cobrança de títulos, tensão, todo jogo era uma tensão. E ele fez parte de uma época como o Rodrigo Caio, né? De uma época de time assim. Agora, foi pro Bahia, que eu concordo, assim, eu acho que é uma grande equipe o Bahia. E ele virou titular absoluto, joga, não tem... É um ponto de referência do time. E ele é um cara que sabe cabecear muito bem, bate bem na bola. E se posiciona muito bem. É centroavante. Centroavante é aquele cara que ali... perto da área, para dentro da área, ele conhece todos os pedacinhos do campo. Não, e só para o pessoal entender, rapidinho, sem te interromper, André. Salve, galera, beleza? Assim, Deixa eu dar um recado rapidinho. Seguinte, por exemplo, quando ele estava no São Paulo, ele começa muito bem no São Paulo. Sim. Vocês devem se lembrar, ele começa fazendo gol e chega o Prato. Chega o Prato, dá uma interrompida na sequência dele. Talvez, se ele fosse um cara que tivesse mais nome naquela época, ele talvez não tivesse saído do time naquele momento. E como ele não era um cara de nome, e a chegada do Prato, a sequência dele se interrompeu no São Paulo e aí ele acabou depois saindo. E agora, com sequência, ele está mostrando o que ele pode fazer. Ele é um centroavante que no gol de hoje, por exemplo... vamos ver esse gol, então? Vamos, se antecipa. Mais uma obra de arte aí da nossa produção, aí no comando da Fernanda Kalash. Olha que legal a jogada. Vem com o Ronaldo e o Arthur está entre os zagueiros do Atlético Mineiro. E aí ele vai para a finalização. O Cleiton faz uma grande defesa.
E aí depois tem o vacilo, né? O Nino Paraíba, que é outro jogador que está se destacando também com o Roger, faz ali o cruzamento e olha a movimentação do Gilberto, Casão. Casa, é combinado isso aí, Casa? O cruzamento no primeiro pau? Porque parece que o Gilberto já sabia que a bola ia ali, né? É combinado, sim. O centroavante, ele tem... Quando os caras que vão para o fundo, os jogadores que vão do fundo fazer o cruzamento ou fazer a jogada, primeiro da minha época era assim. Eu combinava exatamente na seleção com o Renato, isso. Nós combinamos. Se não vai para o fundo, vai para o primeiro pau. Se for para o fundo, vai para o segundo pau. Era o que eu combinava com o Renato e com os outros jogadores que eu jogava que iam para o fundo. É a mesma coisa, porque ele já sabe, ele já vai cortando o zagueiro. A primeira vantagem dele é o seguinte, o zagueiro está olhando só a bola, não sabe onde ele está. O zagueiro está olhando para a bola, não sabe onde ele está. E ele já vai no primeiro pau, antes do cruzamento, ele já tá arrancando, na hora que o cara está batendo na bola, então ele sabe que vai ser ali. Vai direto. Ele sabe que vai ser ali. E aí o cruzamento do Nino Paraíba e o gol do ele sabe Gilberto. Que vai ser ali. E aí o Cleiton não teve muito o que fazer. O zagueiro, assim, a falha dos zagueiros brasileiros ainda acontece. É essa. Fica olhando só a bola. Isso aqui é tão antigo. Os treinadores sempre falavam, desde quando você é garoto, você tem que saber onde o atacante está. Encostar nele, né? Tudo bem, você quer ficar olhando para a bola, que é o seu jeito, uma característica que não dá para você mudar, mas você tem que pôr a mão para trás para saber aonde o atacante está. Né? Agora, você não tem mão nenhuma. O centroavante é hábil dentro da área. É um cara que nasceu para fazer aquilo. Se não sabe onde ele está, você vai tomar o gol. E quem não marca ele é o Igor Rabelo, que era um dos titulares em campo nesse jogo, o reserva Atlético Mineiro aí para essa... Pensando aí na partida do... Só uma coisa, isso que eu falei. Por que sai aquela confusão toda quando é escanteio, que o juiz vai lá e fica brigando com os caras, que tá todo mundo se agarrando, todo mundo se agarrando, todo mundo se agarrando. Porque os caras sabem que quando a bola bater, o atacante vai disparar para algum lugar e ele quer ter a referência. O zagueiro quer ter a referência. Então fica aquele encosta aqui, encosta... Quando tem o toque, o atacante vai fazer uma forcinha ali para ver um pênalti. Então aí tem o toque, o atacante força o pênalti, mas o zagueiro tem que saber onde ele está. Agora tem muito time marcando sem encostar, né, Casa? Tem muito time se posicionando, posiciona... O marcador? Os marcadores se posicionam de uma maneira sem encontrar nos atacantes. Quando eles fazem assim... quando a bola vem, eles atacam a bola, né? Time que joga dessa maneira, esses caras que você está falando que estão em linha, eles estão olhando para os atacantes, eles não estão olhando para a bola do escanteio. Eles estão olhando para os atacantes, para saber a hora para onde eles se movimentam e eles saírem. Porque sempre tem o cara do primeiro pau lá, né? Que esse está olhando para a bola. Porque esse vai ter que cortar a bola curta ou tentar cortar, mesmo que a bola seja alta, mas se for a altura dele, ele cortar de cabeça. Então, esse cara é incumbido pelo goleiro para olhar só para a bola. Os outros de trás, se fizerem assim, eles ficam olhando tudo para os atacantes, né? Vamos ver os números do Gilberto? Os artilheiros do Brasil. O Gabigol é o principal goleador e o Gilberto vem logo atrás. Dá uma olhada aí no nosso telaço agora, números dos artilheiros do Brasil. Olha lá, o Gabigol tem 24 e o Gilberto já encostando com 23 gols. Aí vem o Jefinho, o Cariúso, o Bruno Henrique, o Rodrigão, que está fazendo uma bela Série B pelo Coritiba, o Hernani Brocador, que hoje marcou, o Fred, o Pirambu e o Eduardo aqui embaixo com 16. Esses são os artilheiros do Brasil, juntando, né, todas as séries A, B, C e D do nosso futebol. 2 jogadores do Flamengo entre os 5, hein? Mas esses 2 estão sobrando. Não, mas assim, foram contratados para isso. Né? O Flamengo foi buscar os 2 atacantes do Santos do ano passado, que funcionaram muito bem no Santos, para conseguir buscar títulos que estão esperados. Qualquer tipo de título, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores principalmente, mas a Copa do Brasil já caiu, com 2 atacantes que foram comprados para isso, cara. E um deles na seleção brasileira. E outra coisa, cara, somos 2 ali, são 42 gols. Gabigol e Bruno Henrique. É muita 42. É muita coisa. Vamos ouvir os professores. Rodrigo Santana, do lado do Atlético Mineiro, e o Roger Machado, do lado do Bahia. O Roger Machado, claro, vai exaltar esse time do Bahia, que conquistou a primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Professores falando aqui no Troca de Passes. Vejo como um risco calculado, né? A gente sabe que quando um grupo de atletas vai fazer o jogo, um dia antes ele treina menos, ele se alimenta mais. Hoje vai para o jogo e, devido a essa decisão na terça-feira, a gente aproveitou para fazer com que esses atletas treinassem mais ontem, tá? E treinassem hoje. Todos treinaram. Então, antes do jogo aqui, os titulares que irão jogar na Colômbia treinaram.
e treinaram forte com a gente, né? Baseado nesse jogo. A gente tem um grupo, o grupo é forte, a gente precisa dar sequência, a gente precisa dar ritmo para esses jogadores. Muitos já estão começando a ficar pendurados na Sul-Americana e se não tiver ritmo, no momento que tiver que ser utilizado, pode ser prejudicial. Então, todo o nosso departamento, DM, fisiologia, o corpo técnico, decidiu que a gente ia poupar para esse jogo, com esse risco calculado. Infelizmente, o resultado não veio, a equipe não deixou de jogar, foi importante para eles, lutaram até o final. A proposta do Bahia aconteceu, vir por uma bola, conseguiu fazer o gol e fechou. Primeiro, não se iludir com o fato de ir com um time, né, daqueles que vem jogando menos, porque em algum momento a maioria daqueles foi titular do time do Rodrigo. E segundo, saber que justamente essas engrenagens não iam funcionar como com aqueles que vêm jogando habitualmente, tentar explorar em algum momento um descuido, né, uma desatenção, um mau posicionamento dentro da área, e ter atenção tanto com o Giovani quanto com o Otero, que finalizam muito bem e tem a bola parada muito forte. Eu acho que tudo funcionou bem. Sofremos pressão em algum momento, mas de modo geral controlamos bem o jogo. Nós não havíamos vencido fora ainda, uma partida consistente novamente, mais uma partida que nós zeramos o placar. E conseguimos um triunfo que nos dá a condição de, nesse momento, ser oitavo, né? Muito próximo do G6 ali e fazendo uma campanha consistente. O Roger falou assim, sofremos alguma pressão. Vamos dar uma olhada aqui nas defesas do Douglas. O Douglas foi muito bem. Ele fez uma partida... E uma defesa mais difícil que a outra. De cinema. Ó, é só bola difícil, não é aquela defesa que você fala... Essa bola, por exemplo, ela desvia no meio do caminho, ó. Ela vem pererecando, né? E aí o Lucas Fonseca tira depois. Essa foi a primeira grande defesa do Douglas. Douglas e o Santos são os dois goleiros que, assim, se destacam hoje no Brasileirão? São dois ótimos goleiros. São dois ótimos goleiros. Goleiros que... A defesa, casa. O chão, ó. O chão, eu acho essa defesa difícil demais de fazer essa defesa. São dois goleiros. Você estava falando de goleiros, né? Safra ótima, né? Safra ótima de goleiros mesmo. E lembrando que o Tite convocou o Ivan da Ponte Preta, está jogando a Série B, mas pela questão da idade, olhando o futuro, olhando também a Olimpíada, né? O Japão está aí, e aí trouxe o goleiro mais jovem, mas já merecia, de repente, o Taffarel olhar com cuidado, assim, olhar com mas o Taffarel deve estar olhando, sim. O Taffarel é um cara super conceituado aí, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, boa pessoa, ótima pessoa, faz muito bem o trabalho dele, ele não fica preso só a grandes times, não. O Taffarel dá uma olhada em todo mundo, o Taffarel sabe que tem na mão muitos goleiros de qualidade aí hoje no Brasil. Vamos falar dos jogos de amanhã. Corinthians vai a Florianópolis, já está a caminho de